Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Bom, gente, hoje não vou ficar com muitas delongas aqui falando com vocês. Já vou aproveitar para chamar logo nosso convidado, porque tenho certeza que a gente vai ter aí muito papo para trocar. Então, já eu coloco ele aqui para falar com a gente. É o Eric Schultz, do Instituto Naradeva. Enquanto isso, falem aí de onde vocês estão conversando, a cidade que vocês estão falando. Apertem no coraçãozinho aí para mandar essa live para o maior número de pessoas possível. E vamos lá. Olá. Tudo bem? Boa noite, Eric. Tudo bom? Tudo bem. Nossa, eu tô meio azul, né? Agora que eu vi Tá um aqui. pouco. Deixa eu ver se eu mudo aqui a cor. Interessante. Não, agora eu fiquei meio azul, meio amarelo, que tá bonito. Tá parecendo Boca Juniors da Argentina. Lembra Krishna também, um pouquinho azul. Lembra assim. Krishna também. Peraí, vou mudar só um negocinho aqui, peraí. Tranquilo, tranquilo. Santa Cruz, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Vamos chegando aí, gente. Não, pode ficar Então, assim, Tem para quem... Tranquilo, não tem problema nenhum, tá ótimo. Para quem é do universo de Yoga, Ayurveda, estuda um pouco, muito provavelmente já conhece o Eric, mas gostaria, Eric, que você se apresentasse, contasse um pouco aí da tua trajetória, do teu instituto, do trabalho que você faz, e também qualquer tipo de conexão que você já tenha tido com o Yogananda, alguma coisa que você possa compartilhar aqui, né, para os seguidores dessa página, seria muito legal. Bom, meu nome é Eric Schultz. Hoje eu sou um dos coordenadores do Instituto Naradeva Shala, que fica na cidade de São Paulo, a sede física dele. A minha vida foi praticamente baseada totalmente no estudo da cultura védica, cultura tântrica. Vou ter vários nomes, né, na verdade. Eu costumo sempre colocar nos plurais também, porque é bastante importante. E a minha história ela se pautou com muito estudo, principalmente com a minha mãe, no começo, e depois o desenvolvimento meu com diversos outros professores. Até hoje, hoje estudando o Ayurveda com o Dr. Robert Svoboda, que é o meu grande professor, meu grande amigo, que para quem não conhece, é um dos grandes autores de cultura védica vivos na atualidade, com dezenas de livros aí, e ele foi o primeiro não indiano a completar uma faculdade de Ayurveda na Índia, isso na década de 70 ainda, um grande estudioso, principalmente de Tantra. Mas o meu contato com o Yogananda, ele começa na minha adolescência. O livro Autobiografia de Yogi foi meu segundo livro que eu li na minha vida. Eu li Legal. Exatamente. A minha versão está aqui também, a minha versão é em Vai ser português mais de Portugal. antigo. É em português de Portugal. A minha mãe me deu a versão dela, que ela tinha, que também foi um dos primeiros livros que ela leu. A minha mãe conta que ela leu a Autobiografia de Yogi e foi dado para ela por uma irmã. Ela estudava num colégio de freiras, não vou lembrar exatamente qual é o colégio, que tinha as carmelitas e tal, e elas deram de presente para ela, olha que coisa interessante, né? Deram de presente para ela o livro falando assim, olha, eu acho que você é muito mais desse caminhar aqui do que esse caminhar que você está aqui, né? Da escola, que era tipo semi-internato. E realmente era o melhor caminhar para ela, que até hoje ela é professora de yoga, ela dá aula, etc, etc. E ela me deu também ainda na minha adolescência, foi meu segundo livro, eu sempre lembro, meu primeiro livro foi um livro, chama O Livro de Mirdá, que não tem nada a ver com Yogananda, mas é um livro fantástico também, para quem nunca leu. E logo em seguida minha mãe falou, então, agora está o seu segundo livro aqui. E aí eu recebi esse livro, foi meu segundo livro, e onde, de certa forma, ele abriu as portas para a Índia, né? Aí eu lembro que a minha primeira vez que eu estive na Índia, muitas das minhas referências também eram o que estava nesse livro e outros livros que eu fui ler logo em seguida, né? E Yogananda, assim, não tem como, né? Porque ele foi um dos grandes influenciadores do yoga, principalmente nos últimos cento e pouquinhos anos, né? Que acho que já deu uns cento e poucos, né? Quando ele veio para a América, não vou lembrar. Bateu 100 anos agora, né? 1920.
quando ele veio para as Américas, né? Eu gosto de sempre deixar Isso, claro, Estados ele Unidos. veio para a América. Estados Unidos também faz parte das nossas Américas. Sim, sim. E a gente acaba, em algum momento, no estudo do yoga ou do Ayurveda, ou qualquer coisa da Índia, a gente acaba batendo em algum momento ali para estudar também o porquê e tudo mais. E eu vim rever toda essa história depois de muito tempo com um filme que foi lançado, que eu adorei, na verdade. Eu achei um livro fantástico, um filme, né? Eu fiquei muito feliz de ver o filme mesmo, porque eu gostei principalmente que foi nu e cru mesmo, contaram absolutamente tudo, né? A gente sempre fica um pouco assim, né? Porque quem conhece a história sabe. E contaram tudo mesmo, eu achei muito legal também, porque eu acho isso, a verdade sempre é uma coisa muito forte, né? Eu tive muitas palestras também, quando veio alguns monges, eu não sei exatamente o nome que é dado, tem acho que um nome específico, né? São swamis, mas a gente chama de monges também. Pode ser, tá. E eu já assisti também em São Paulo, algumas e tudo mais. Eu sempre estou ali, sempre tem muitos amigos, né, que fazem parte ou da Selfie, ou ligado diretamente à Índia, né, que é a Goda, alguma coisa Goda, esqueci o nome. Yogoda Satsanga Society. Tá vendo? Eu tô dentro. Que é o braço, exato, é o braço da Selfie lá na Índia. Exatamente. Ou até de outras linhas de cria que também os professores do próprio Yogananda também tiveram outros discípulos também. A gente acaba conhecendo um monte de gente e a gente vai conversando e tudo mais. Mas, assim, eu nunca fui iniciado assim, dentro da linhagem e tudo mais, não, porque eu tenho uma outra linhagem que eu sigo, e isso é uma coisa até interessante, né? Muita gente me oferece e tal, e eu falo, gente, o respeito que você tem pela sua própria linhagem, né? Eu conheço muita gente que é iniciada em 10 linhas. Eu falei, então você não é iniciado em nenhuma, né? Porque já para fazer um sadhana, né? Uma rotina das nossas lições, das nossas práticas, já é extremamente difícil. Imagina a pessoa que é iniciada em 10, a pessoa não faz nada. Vai ser superficial. O Yogananda, ele falava muito sobre isso, sobre a sopa de letrinhas espiritual, né? Que você vai acabar tendo uma indigestão, inclusive, e não vai conseguir absorver nada direito. Pelo Ayurveda a gente chamaria a mesma coisa. A pessoa não vai ter fogo digestivo bastante para digerir todo aquele conhecimento. Vai faltar o Agni, né? E o Agni mental, né? Que é Tejas. Claro. É o Agni que está ligado diretamente à mente. Né? E a gente vai precisar de tanta meditação para digerir tudo aquilo, que a meditação ela perde o foco qual é o original dela, que é a transcendência e o autoconhecimento para levar à transcendência, e aí ela começa a fazer uma outra função. Essa é sempre muito bom. O pessoal tá colocando o nome do filme aí que o pessoal pediu. Né? O pessoal tava perguntando. Tem a Carol que tá comentando aí que ela faz yoga lá no... ela trabalha aqui com a gente, ela faz yoga aqui no Instituto Maravilha. É pertinho aqui. Um ponto só assim, né, que eu acho legal também deixar claro. O Yogananda, ele prezava muito todas as linhas religiosas verdadeiras, né? Então, quando a gente fala que é bom se aprofundar, óbvio, é importante você ter a sua linha, mas ao mesmo tempo o Yogananda lá nos Estados Unidos, ele fez até os templos de todas as religiões, falando que todas as religiões têm a mesma essência por trás. E você contar essa história das carmelitas trazerem a autobiografia, né, para tua mãe, acho que também é bem significativo nesse sentido, porque ele transitava muito, né, em vários universos. O próprio Lahiri Mahashaya iniciou muçulmanos, iniciou cristãos, ateus, várias pessoas aí. Meu mestre de yoga ia todo domingo assistir missa. Então. Mas ele fala, quando alguém questionava, ele falava, mas a minha prática diária é o yoga. Sim, claro. É o yoga que me completamente... permite ir na missa e entender aquela missa. Ele sempre brincava com isso. Exato. Sim. Legal. Então, assim, você tem aí muitas áreas de estudo, né? A gente poderia falar sobre muitas coisas. Acabei fazendo esse convite que eu acho que é interessante falar um pouco mais de Ayurveda. Yoga também, mas yoga já é um assunto que a gente fala bastante na página. E Ayurveda é algo novo. E também a gente poder fazer essas conexões, né? Dessas duas vertentes. E muito do que a gente tem trazido aqui tem sido em relação a esse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento completamente atípico. Então, quais são os ensinamentos que a gente pode tirar desses conhecimentos milenários para nos ajudar, né, nesse momento, ou para fazer com que esse momento fique mais leve, ou fique pelo menos com a gente tenha mais capacidade de passar por ele. Acho que também deve ser um assunto que você tem sido sondado aí ultimamente, né? Então, o que você quiser trazer de reflexão em cima disso, acho que é bem interessante.
É um momento que, para nós brasileiros principalmente, a gente tem que recordar um pouquinho na parte histórica, a gente não pode lembrar, pode esquecer, que para a maioria de nós, na verdade, a gente nunca passou no Brasil, né? Não a questão da pandemia em si, mas a questão de reclusão, a questão do medo, né? Não que a gente não tinha medo de viver no Brasil, tá? Porque dependente de onde a gente vive, dá muito medo realmente viver no Brasil. Mas a gente nunca passou por algo tão extremo como a gente está passando. Outros países, outras regiões do mundo, infelizmente já tinham passado por guerra, já tinham passado por pandemias também muito piores no Brasil e tudo mais. Mesmo as outras pandemias que passaram pelo mundo nas décadas lá atrás, né, elas afetaram pouquíssimo o Brasil, se a gente for ver historicamente. Então o Brasil relativamente sempre foi sortudo por um lado, sabe? E ao mesmo tempo a gente não ganhou experiência com isso. Eu gosto sempre de lembrar uma questão que é bom a gente ter uma consciência quando a gente vai falar disso tudo que está acontecendo hoje, que a gente tem uma mania muito grande de comparar o nosso país com outros lugares. Isso a gente tem que parar de fazer, porque isso a gente não pode fazer com absolutamente nada na nossa vida. Outro dia eu vi uma pessoa comparando o Brasil com a Coreia. Aí o cara virou e falou assim, não, a Coreia tem poucos casos, não sei o que da Coreia. Aí o outro repórter super, que acho que ele tem bastante vivência na Ásia, ele falou, gente, a Coreia está treinando para uma pandemia faz mais de 4 anos. Então, há uma grande Sim. diferença quando você tem treinamento, quando você tem informação, quando você tem o principal, que é o foco principal do nosso instituto, educação. Claro. E quando a gente passa por isso, nesse momento, o que está acontecendo, a gente tem que pensar que a gente não está só numa crise de saúde, a gente está passando por um problema muito grave, educacional conosco mesmo. Com o nosso ser, eu não vou nem falar de educação social, etc., que é um outro papo, conosco, de entender, será que a gente está preparado, será que esse medo que a gente está nesse momento, é um medo porque eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, é um medo do que a gente não tem a menor ideia do que fazer nesse momento, porque no fundo é isso, o chão foi tirado de nós. Aquela estabilidade, aquela segurança que a gente achava que tinha, entre muitas aspas, foi tirado de nós. Só que no yoga, no Ayurveda, porque a fonte é a mesma, ela vem tudo de uma cultura védica, a gente tem que lembrar que uma das coisas que a gente aprende com os nossos mestres desde o começo, e no Ayurveda isso é muito importante, a gente fala bastante sobre isso, que essa estabilidade nunca existiu. Na verdade, sempre foi uma ilusão que foi colocada na nossa mente por uma grande mídia, por uma grande etc, etc, que tudo está bem. Que todo mundo vai morrer velho. Que todo mundo vai morrer tranquilo. E a gente sabe que ninguém sabe quando vai morrer. Dentro do yoga, do Ayurveda, a gente fala de forma clara. A gente não tem a menor ideia de quando vai morrer, a gente não tem a menor ideia de quando a gente vai ficar doente. Por mais que a gente se cuide, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. E essa realidade que o yoga e o Ayurveda traz para nós a todo momento é o que está todo mundo passando, na verdade. O meu querido professor de Ayurveda, Dr. Robert, ele me mandou uma mensagem e falou assim, a cultura védica se faz presente em todo mundo nesse momento, retirando todos os véus de Maya na mente das pessoas. Eu achei perfeita essa colocação, porque é isso. A realidade nos mostrou agora que a gente tem que cuidar melhor da nossa saúde, a gente tem que cuidar melhor do nosso discernimento, a gente tem que cuidar melhor do nosso corpo físico, a gente tem que cuidar melhor da nossa família, a gente tem que cuidar melhor da nossa sociedade, a gente tem que cuidar melhor da nossa natureza, da nossa mãe, que é a natureza. O Ayurveda, a gente costuma dizer que as pessoas têm uma mania muito grande de colocar o Ayurveda somente em saúde física, né? O Ayurveda trata isso, o Ayurveda trata aquilo. Não, 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 não. O Ayurveda, ele começa no discurso do Ayurveda, na base do Ayurveda, a entendermos quem somos nós num papel muito maior do que somente esse micro que somos nós perto do macro que é o nosso planeta Terra e a nossa mãe Terra. E a gente perdeu totalmente essa conexão. Veja, eu vou me corrigir. A gente não perdeu, porque desde os textos de 2000 anos atrás eles já estão falando isso. Então, vejo que deve ser um problema recorrente
né, que vem sendo falado, porque senão também a gente não teria tantos mestres passando pela humanidade falando disso. Claro. Né? Acho que o mais famoso no Brasil foi o maravilhoso e o grandíssimo Jesus, né, que o Yogananda também era um grande devoto, que eu também Sim. sou, para mim é um dos maiores yogis que passaram do planeta Terra. Com certeza. Do ponto de vista hindu, de uma forma geral, assim, né? Porque hinduísmo não é uma religião, não é nada, na verdade é só um nome. Mas dentro daquele bojo, para nós, Jesus Cristo foi um dos grandes, Jesus o Cristo, se a minha mãe tiver, ela vai me corrigir, tem que falar correto. Jesus o Cristo. Yogananda falava isso também. Ela sempre me corrige. Jesus o Cristo, né? Porque ele alcançou o estado crístico de consciência, foi um dos maiores yogis que teve na nossa Terra. Então, se a gente tem há 2000 anos um grande yogi falando isso para nós, há muito mais que 2000 anos a gente tem Krishna, Arjuna e diversos outros grandes mestres que vieram passando esse ensinamento, é que a gente está há muito tempo se desconectando desse maior, desse todo maior. Né? A gente costuma dizer muito, nós seres humanos nos damos muito valor dentro da natureza, e nós somos um carrapato no planeta Terra, gente. A gente simplesmente nós somos carrapatos do nosso planeta. A gente tem que lembrar isso. A gente suga o nosso planeta até a hora que ele vai falar não dá mais, que é o que o carrapato faz nos animais. E é o que os grandes mestres vêm falando para a gente há tanto tempo. E no fundo, tudo isso está ligado à saúde. Está ligado à nossa saúde, porque se a natureza em torno de nós ela adoece, nós adoecemos também. Claro. Se a sociedade que está em volta de nós adoece, a gente adoece também. Se a família que está em volta de nós adoece, nós adoecemos também. Então, a gente falar de saúde no Ayurveda e falar desse momento, a gente tem que fazer toda essa entrada, né, para poder chegar ao ponto do que é saúde, no final das contas, sabe? Saúde não é a gente só se preocupar na hora que a gente ficar doente e procurar o nosso médico, ou nossa médica, ou o profissional que vai te auxiliar. Eles também são importantes, mas a saúde é uma responsabilidade. Se a gente tivesse uma sociedade igualitária, né, onde seria todo mundo igual, a gente poderia falar que sim, a saúde seria a nossa responsabilidade individual. Infelizmente, a gente não vive também numa sociedade igual para todos. Então, a saúde não só depende de nós, infelizmente. Né? A gente depende de um todo para que a gente possa ter saúde. E esse todo, a gente também faz parte como um mecanismo para poder melhorar esse todo. Né? As pessoas costumam muito dizer, a saúde só depende de nós. Ah, se fosse tão simples assim. Né? Essa é uma utopia claro. Que a gente tem, o que está em todos os textos de Ayurveda e todos os textos védicos, tudo só depende de nós. Só que se você continuar lendo os textos védicos, como a Bhagavad Gita, para quem não conhece, é chamado Bhagavad Gita, que é o texto, são os 18 capítulos que saem da Srimad Mahabharata, que é o grande épico hindu. Tem a interpretação de Yogananda aqui, que a gente mandou um para você, não sei se você chegou até a oportunidade de ler. Está aqui sim na biblioteca. Ele mesmo fala, né? Tudo só depende de nós. Só que se você continuar lendo o texto, ele vai falar de um povo igual, onde todos são iguais, porque é a mensagem de Krishna do começo ao fim. Todos somos iguais. A partir do momento que todos somos iguais, todos nós partimos do mesmo ponto. A partir do momento que a gente não parte do mesmo ponto, a gente está tendo uma desigualdade, e a partir desse momento não é todo mundo que consegue ser dono da sua própria saúde. Se a gente entende esses pontos bem claros, a gente começa a entender que até que ponto eu seria capaz de entender o que é uma saúde física, mental e espiritual nesse momento pandêmico, né? Esse momento do que está acontecendo no mundo, e até onde a gente vai conseguir nos equilibrar nesse momento. Então, eu já vou dar algumas dicas, se as pessoas perguntarem também, não tem problema nenhum, não. Eu sou bem aberto para isso. Antes disso, só deixa eu complementar, Eric, porque eu acho que é uma coisa interessante para o público entender, assim, né? O que eu acho muito interessante de Ayurveda é que quando a gente fala de doença, né, para a sociedade, nossa sociedade atual, contemporânea, você está pensando na pessoa que já está, né, com a doença se manifestando, você com várias questões físicas, problemas dos mais diversos, indo para o médico. A Ayurveda, ele entende, né, que existe todo um processo muito longo para a doença se manifestar dessa forma,
né? E ela trata justamente disso, você tem como cuidar disso antes da doença explodir, né? Então acho que isso é legal trazer um pouco assim para o público, porque enfim, é um conhecimento que eu acho que é muito interessante. O Yogananda, ele falava muito também, né, de como o meio influencia a gente. Então, a partir do momento que a gente está falando disso, justamente dessas disparidades e de pessoas que têm a possibilidade de se colocar ou não, né, num lugar, num trabalho, numa residência, isso também vai influenciar demais a nossa saúde física, mental, espiritual. Enfim, exatamente. É um crescente. A doença, assim como a saúde, né, ela é um crescente. Né? Se a gente deixar, a doença ela vai começar de fora para dentro, de dentro para fora, vai depender de qual tipo de doença a gente vai estar desenvolvendo. E se a gente não cuidar dela, ela vai tomar conta daquilo. Eu costumo dizer que a doença, a gente subestima a doença achando que a doença é burra. E a doença ela não é burra. Né? Ela está se desenvolvendo, ela está querendo só um espaço para sobreviver, assim como nós. Né? E a gente vai ter que ir adaptando naquela situação e até conseguir ali ter ali a subsistência dela e ela dominar aquela situação. E que, infelizmente, se ela dominar um corpo, ela mata aquele corpo. Né? Então, a gente não, tudo que a gente quer é evitar isso ao máximo. Que é a base do Ayurveda, que é a gente manter o corpo o mais saudável possível, a mente o mais equilibrada possível e o espírito o mais equilibrado possível. Quando eu falo espírito, tá, gente? Vocês entendem como alma, espírito, energia. Eu não vou discutir essa questão porque isso, cada tradição vai falar de um nome, uma terminologia, Atma, Diva, isso, aquilo, outro, e a gente vai ficar de mais de horas falando disso e não vai chegar a conclusão nenhuma, na verdade. Porque... Pelo racional não dá para elaborar muito também, de qualquer forma. Tem coisas que a gente não chega, né? Então, a primeira coisa que é importante a gente falar nesse momento, para vocês que estão me escutando ao vivo ou até na gravação depois, é a gente entender um ponto extremamente importante. Momentos como esse, tá? É normal surtar. E eu falo isso com total tranquilidade. Isso é extremamente importante a gente colocar na nossa mente. Todos nós, em momentos como esse, a gente vai se perder em algum momento. A gente vai ficar ansioso em algum momento. Eu vou falar em palavras assim que a gente nem usa no Ayurveda, tá, pessoal? Essas nomenclaturas, essas terminologias de doenças são bem diferentes que a gente tem no Ayurveda. Todo yogi surta um momento da vida. A gente imagina que os yogis são, na verdade, pessoas zen vontade de fazer nada o dia inteiro. Né? Fazendo uma analogia com o zen japonês e fazer uma brincadeira. Mas, no fundo, o yogi é um dos seres que mais surtam durante a sua vida, porque ele está em busca do autoconhecimento, sabe? E está ali a todo momento se cutucando no seu ser para tentar se entender. E isso vai acontecer em diversos momentos que você vai chegar a surtar, a ter questões com você mesmo. E o momento como a gente está passando, como hoje, é normal, porque a maioria das pessoas nunca se cutucaram para chegar a essa questão. Com certeza. Sabe? Quem pratica yoga há muito tempo, yoga é yoga mesmo, tá? A gente não está falando só de asana. Asana é um dos meios que o yoga também possui. Existem diversos outros meios que o yoga traz pra gente, sabe? A gente sabe que vai passar um momento que a gente surta mesmo, a gente não quer mais fazer yoga, a gente acha que tudo tá errado, que isso é uma grande maluquice, sabe? Eu já vi pessoas surtarem literalmente, fica ansioso, fica depressivo, acha que tudo tá errado, tudo tá etc, etc, mas a gente esquece que é normal isso, faz parte do nosso ser também. A gente precisa passar por isso para entender esses processos. E essa situação que a gente passa agora, até a nossa mente, ela se... não vou dizer normalizar, porque essa palavra normal, para mim, nunca existiu, né? O Hermógenes teria uma crítica a isso também. A normose é muito complicada, né? A normatização é um dos grandes problemas que a gente tem na sociedade moderna, né? A querer normatizar tudo, querer compartimentar tudo, isso é isso, isso é aquilo, e a gente sabe que isso não existe, na verdade. Então, surtar, ficar ansioso, ansiosa nesse momento, dar uma depressãozinha ali, sabe, querer dormir um pouco mais aqui, se cobrar de trabalho acolá e tudo mais é normal. Eu passei por isso nessa pandemia. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu quase surtei mesmo, faz parte da vida, gente.
respira, medita, coma bem, sabe, descanse, fale com seu eu, fale com você mesmo e bola para frente e vamos embora, gente. Assumir também as nossas, nesse momento, os nossos andares, os nossos caminhar, faz parte também eu li ali, faz parte do viver, exatamente isso, faz parte do viver, faz parte do autoconhecimento que a gente vai gerar no Ayurveda. E não tem problema nenhum. Veja, gente. No Ayurveda a gente fala que isso é normal. Eu até costumo brincar com meus pacientes, às vezes, assim, quando a pessoa fala, de vez em quando eu fico ansioso, de vez em quando eu falo, tá, quantas vezes você surtou já? Aí a pessoa fala, eu nunca cheguei nesse ponto. Eu falei, então tá bom. Porque um momento vai acontecer. E o surto não necessariamente é aquilo que a gente já viu numa outra pessoa, sabe? São coisas que vão acontecendo na nossa vida. São coisas que a gente perde o controle, chora, etc, etc. Porque nós estamos, na verdade, numa construção do nosso ser, né? De entendimento de quem é o nosso ser. Então, o Ayurveda já começa por aí. A gente tem que entender que isso tudo faz parte de nós, sabe? Mas e claro que um momento como esse também, né? Isso é uma das coisas que a gente tem falado aqui. A gente acaba vivendo a vida de uma forma muito automática, né? Então, um ponto de estarmos numa situação de quarentena, de pandemia, e você tem que se confrontar, esse é o ponto, né? E as pessoas fogem disso, né? Nós fugimos disso, nos colocando 1 milhão de atribuições, trabalhando o dia inteiro e não presta atenção na própria vida, mas chega um momento como esse, com tanto caos acontecendo e você lá enclausurado, tendo que olhar para você mesmo no espelho, você fala, não, peraí, né? E por isso que, obviamente, também vão surgir todas essas questões, que por mais difíceis que elas sejam, são ótimas oportunidades para a gente aprender com isso também e poder, né, ter uma evolução aí de alguma forma. E por que é importante a gente cuidar do nosso corpo físico nesse momento? Porque o invólucro da nossa mente nessa encarnação, nesse momento, né, ou melhor dizendo, nesse grau que a gente veio aqui na vida, né? Porque a gente estudando a cultura védica, a gente entende que existem outros tipos de corpos. Mas esse corpo Sim. físico, nessa terceira dimensão, nessa forma mais física que a gente traz, o corpo, cuidar do corpo é cuidar da mente, porque o corpo é o invólucro que sustenta a nossa mente nesse momento. Sem um corpo saudável, a nossa mente não está saudável. Sem uma mente saudável, o nosso corpo não está saudável. Então, claro. Um depende do outro nesse momento. Eu sei que seria, se a gente for até analisar mais friamente, vedicamente falando, não é nenhum momento que a gente poderia falar que é o melhor momento para se meditar. Vedicamente falando, indo lá nos textos da forma mais escrita, mais detalhada possível, tá? Por favor, gente. Interpretem, não vamos interpretar, pô, mas a meditação é maravilhosa. Eu não estou falando que eu não estou sendo contrário. Porque no momento de caos, a gente tem que enfrentar o caos e colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu meditando durante anos e anos antes de acontecer isso. E que caos a gente está falando? Porque sempre existiu o caos. A gente só acha que é o caos agora porque está atrapalhando a nossa vida. Mas o caos sempre existiu. Não necessariamente na nossa, mas existia sempre em vários outras camadas sociais da nossa população. Então, a gente só está enfrentando algo que muitas vezes a gente nunca enfrentou na vida. E a meditação, para quem já meditava, é uma coisa. Para quem está começando agora, você vai enfrentar outros caminhares nesse momento. Isso é extremamente importante a gente também entender. Não é para todo mundo a meditação nesse momento também. Pô, Eric, mas a meditação é maravilhosa. Claro que é. Mas será que nesse momento, às vezes não é melhor você olhar o pôr do sol? Quem disse que isso não é uma meditação maravilhosa também? Depende de onde você mora, é claro. Nesse momento, brincar com seu filho, a sua filha que é criança, que é uma meditação melhor que essa. Brincar com seu gato, desligar tudo, brincar com seu gato. Porque muitas vezes, na hora que a gente desliga a chavinha para meditar, vai vir tantas coisas na mente ao mesmo tempo que nem a técnica de meditação que você vai fazer. Você vai fazer uma reflexão do seu dia. E a meditar não é reflexionar, é gerar uma reflexão do nosso dia. Isso é terapia. Isso também pode fazer parte, mas isso é terapia. É um outro passo que a gente também tem que ter na meditação. Mas aí a gente tem que fazer essas escolhas, né? Como a gente trabalhar essas situações. Em que momento adequado a gente está para fazer isso? Para cuidar da nossa mente, para cuidar do nosso corpo.
E também, muitas vezes, nos textos de Ayurveda, falaria que esse também não é o momento da gente cuidar do nosso corpo físico, porque a gente vai estar muito estressado. Mas o que fazer nesse momento se a gente não tem perspectiva nenhuma? É cuidar do corpo físico, porque a gente vai precisar dele em algum momento. A gente vai precisar dele para sustentar tudo esses vritis, né, que são esses movimentos que a mente está tendo. Vriti significa movimento, é um dos significados, tá? A gente poderia falar em termos do Ayurveda, que seria rajas na mente, né, que é uma managuna, né, que é uma guna, é uma qualidade da mente no Ayurveda. É extremamente importante dizer isso, que a gente não tem doshas na mente, né? Os doshas na mente Vata, Pitta, Kapha, eles não se apresentam na mente como Vata, Pitta, Kapha, eles se apresentam na mente como Tamas, Raja e Sattva. Certo. Isso é uma coisa até interessante a gente falar também, porque as pessoas sempre falam, minha mente Vata. Eu falo, você não tem mente Vata, você tem mente Tamas, Rajas ou Sattva, né? Isso está em todos os textos de Ayurveda também, isso é bastante importante a gente dizer. Mas e a gente tem que cuidar agora do corpo também. A gente não vai ter como fugir disso. A gente tem que criar o corpo, gerar a nossa base. Aquilo que vai dar base para a nossa vida, base para a nossa mente, sabe? Base para esse espírito, para essa alma, para esse Atma, né? Poder meditar com tranquilidade. Se o corpo ele não está saudável nesse momento, o que vai acontecer? A gente não consegue nem sentar para meditar. A gente não consegue nem brincar com o nosso filho, a nossa filha, com o nosso gato, com qualquer coisa, sabe? Caminhar, tá reabrindo as cidades, né? Tá abrindo as cidades e a gente não vai poder nem caminhar, porque as pernas não vão nem deixar a gente fazer isso, porque a gente não come direito, a gente não se alimenta direito, a gente não bebe líquidos o suficiente. A gente está agora, todos nós, vocês estão assistindo com certeza também, o Yuri, eu, né? O Yuri, pelo que eu estou vendo, o Yuri também está vivendo no Instagram também, como eu. Eu falo que eu estou vivendo... Eu saí de uma reunião no Zoom e vim para o Instagram. Então eu vivo no Instagram, do Zoom para o Instagram, do Instagram para o Zoom. Tudo né? online. Exatamente. Mas o que a gente está tendo de influência agora que a gente não tinha mais? A gente está com excesso de luz artificial. Não tem como, todos nós estamos ficando muito mais tempo com telas na nossa cara. Isso cansa, isso puxa a nossa energia e cansa os nossos olhos, os nervos, a musculatura, porque os nervos ele está captando muito mais luz e não é uma luz natural. Quantos de vocês estão assistindo que não estão tendo muito mais dor de cabeça, muito mais incômodo na região da nuca, na região lateral da cabeça? Quantos de vocês não está chegando num certo horário do dia e está vendo assim, como se diz? Moscas, né? Que o pessoal chama, né? Eu esqueci o nome exatamente que o pessoal chama em português. Que você fica vendo pontinhos pretos ou luzinhas assim por causa do excesso de luz. Bom, sabe? assim. Quantos de nós, não sei se vocês já repararam, tente passar, eu sei que é difícil, muita gente tem que trabalhar no formato online, mas tente passar, por exemplo, um dia sem uma tela, para vocês verem o que vai mudar na vida de vocês agora. Vocês falam, nossa, como eu estou tranquilo hoje. Cadê a minha ansiedade? Cadê o meu cansaço? Sabe? Porque por mais que a gente ficasse já em computador e celular, a gente está ficando muito mais agora. Eu nunca vejo que a tecnologia é um problema. Eu não vejo que nada é um problema. Quem faz disso virar um problema somos nós. Nós, humanos, a gente tem sempre uma tendência a querer colocar o problema no que está sempre no externo. Não sei se vocês já repararam isso. O problema é o computador, o problema é isso, o problema é o celular, o problema é o 5G que vai chegar, o problema é o fulano lá na China, o problema é o Trump nos Estados Unidos. Nunca é o problema, somos nós. Sabe? Se a gente não traz a responsabilidade da nossa vida no entendimento do que a gente a todo momento, através de uma saúde física, uma saúde mental, e a saúde mental inclui o yoga, claro, né? Que é o yoga que faz parte disso. O Ayurveda trabalha muito com saúde mental, mas o yoga trabalha de uma forma muito melhor a saúde mental. É a ferramenta na cultura védica muito melhor, sabe? Se a gente não entende que nós que fazemos as coisas virarem um problema para nós, a gente vai continuar externando tudo. O problema é o outro, o problema é o computador, o problema é o celular. Se a gente começa a entender, estou com excesso de computador, vou começar a pausar minha vida, sabe? Vou começar a entender que eu tenho que ter um timing específico por dia, um tempo específico por dia de computador, de live, né, de televisão, e outras coisas mais.
lembrem sempre que os problemas, eles vão mudando conforme a sociedade vai mudando. Quem nunca viu um meme que tem na internet, que eu acho maravilhoso, gente, maravilhoso, é 1924. Aí você vê assim, todo mundo encostado numa parede, lendo o jornal, sem um olhar para o outro. Todo mundo com o jornal aberto assim, sabe? E lendo o jornal. E as pessoas passando na rua e ninguém olhava um para o outro, todo mundo lendo o jornal. Aí tem lá, 2020, todo mundo com celular igual. Então, a perspectiva de problema, sabe, é muito relativa. E somos nós que fazemos essa situação acontecer, sabe? Então, a gente tem sempre que nos entender que a saúde, ela não é só o que a gente come, não é só o que a gente pensa, é também os nossos atos e também a forma que a gente vê o todo que está ao nosso redor. Isso é uma das coisas muito importantes do Ayurveda. E, é claro, entrando na parte física... na parte física do Ayurveda, o Ayurveda ele é magistral quando ele primeiro ensina para nós que não existe duas pessoas iguais. Todos nós somos um diferentes do outro. E é uma das coisas que eu mais amo no Ayurveda, porque ele cai aquele estereotipo, né, daquilo que a gente está falando da normalidade, né, de querer normatizar, porque normatizar a normalidade para mim não faz diferença nenhuma, e a gente começa assim, pessoas isso, pessoas aquilo, pessoas isso. Isso é tão forte, Yuri, que quando o Ayurveda vem para as Américas, vem para a Europa, e a gente não está falando de muito tempo não, tá? O Ayurveda ele não é tão velho quanto o Yoga nas Américas, o Ayurveda é muito mais novo, mesmo eu achando nas minhas pesquisas que, é claro, na época do Yogananda na América do Norte, na época do Shri Ramakrishna, que foi um grande mestre também que veio, não foi ele que veio, foi o Vivekananda, e outros yogis que vieram para cá, naquela época eu creio que muitos deles falavam de Ayurveda também e tudo mais, mas não houve um desenvolvimento. Falavam, mas não com esse nome, né? E nem houve um desenvolvimento também, né? Sim. É porque eu fiz uma live recentemente falando sobre a cura do corpo, mente e alma, e o Yogananda ele tem muitos textos falando sobre várias questões, falando sobre dieta, falando sobre jejum, falando sobre higiene, enfim, tantas coisas que você vê no Ayurveda que, claro, ele não aprofundava tanto quanto a gente sabe, né, que a Ayurveda chega, mas você vê que o conhecimento ali, que a raiz é exatamente a mesma. E isso é tão forte que eu estou falando, gente, que quando o Ayurveda vem, o Ayurveda ele chega nas Américas mais ou menos final da década de 60, começo da década de 70, mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos, assim, de forma mais forte. Que eu digo, chegar com profissionais ayurvédicos, dando curso, dando palestra, é nesse ponto de vista. Como eu disse para vocês, tem até alguns livros em português mesmo, citando algumas coisinhas de Ayurveda, mas é tudo muito pontual, não é nada muito profundo, como a gente está falando, como o próprio Yuri falou também. Dentro do yoga, a gente não pode esquecer que também tem toda uma parte de cura do yoga também, né, que está intrínseca com o Ayurveda, não tem como mentir. Mas é tão forte isso quando o Ayurveda entra bem pesado, que a gente vê como a sociedade é compartimentada, que as pessoas começaram a usar o famoso Pitta, Kapha e Vata, que é uma forma teórica que a gente tem dentro do Ayurveda para entender as nuances que a natureza possui, que as pessoas começaram a também compartimentar as pessoas como só Pitta, só Kapha, só Vata, começar a criar métodos que encaixa a pessoa, e aí vem toda aquela avalanche de produto para Pitta, produto para Kapha, produto para Vata, e quanto mais a gente se aprofunda no Ayurveda, menos a gente vê isso. Quanto mais a gente estuda Ayurveda, a gente fala, meu Deus do céu, o que estão fazendo com o Ayurveda? O que parada louca é essa? Sabe? Porque as pessoas não são assim. Nos próprios textos do Ayurveda fala que todos nós somos Vata, Pitta e Kapha. Todos nós temos todas as qualidades, porque os doshas, na verdade, nada mais são do que qualidades da natureza. Essas qualidades, que são chamadas em sânscrito de gunas, que tem na Bhagavad Gita, as mahagunas, né, que são as gunas mentais, sattva, rajas e tamas, e as gunas físicas, chamado sharira guna, um dos nomes que é dado. Sharira é corpo físico, tá? Para quem não sabe. E guna é propriedade ou qualidade. Então, quando a gente fala de dosha, a gente só está falando de qualidade da natureza. Todos nós temos todas as qualidades. Todos nós, para existirmos na natureza, para ter vida na natureza, tem todas as qualidades. A diferença é que a gente vai entendendo com o passar dos anos, estudando Ayurveda,
que essas qualidades elas vão se distribuindo de forma diferente em cada ser humano, porque cada ser humano, além de vir de pessoas diferentes, com históricos diferentes, também ele vai tendo o seu próprio histórico nessa encarnação, nesse momento de vida dela, né? E essas gunas, essas qualidades vão aumentando aqui, vão diminuindo ali, algumas vão fazendo mais mal, algumas vão fazendo mais bem, e aí é isso que a gente vai entendendo de como funciona o Ayurveda. Então aquela visão que muitas pessoas já viram sobre a Ayurveda, né, que é muito comum, os famosos doshas, que nada mais são do que uma forma teórica da gente entender quais são as nuances. Eu gosto muito dessa palavra, porque nuance é uma coisa que é sem fim, praticamente, né? Que é da própria natureza. Porque quando os grandes Vaidyas, os grandes mestres do Ayurveda, começaram, a gente chama de acharyas também, né, que é professor, eles começaram a estudar e observar o Ayurveda, a natureza ao seu redor, eles começaram a perceber, por exemplo, que em cada local da natureza tinham particularidades. E eles começaram somente a classificar isso. Assim como eles começaram a observar que nos seres humanos também tinha nuances específicas. Tinham seres humanos, por exemplo, que eram mais esguios. Tinham seres humanos que eram mais atarracados. Estou falando de tamanho. Tem seres humanos que, pela natureza, eles tinham um peso diferente dos outros, tanto mais quanto menos. No Ayurveda, por nenhum momento você vê colocar a pessoa é gorda, a pessoa é magra, a pessoa tem isso de errado, isso de certo. Não existe certo e errado no Ayurveda. Existe o que a pessoa é. A gente vai atrás e entender o que a pessoa é e o que a pessoa está fazendo que está gerando uma desarmonia na vida daquela pessoa. A gente vai para a individualidade. Quais são os desequilíbrios de cada um naquele momento. Exatamente. Por isso que nesse momento que a gente está passando essa pandemia e tudo mais, cada um de vocês, inclusive eu, inclusive o Yuri, todo mundo que vai assistir depois, vai estar tendo reações totalmente diferentes nesse momento. Porque não é só o que nós somos. A gente tem que lembrar o que nós estamos. Né? A Jamile colocou uma questão, só pegar rapidinho, mas o Kapha é mais discriminado. Todos os doshas, infelizmente, as pessoas colocam de forma pejorativa várias questões que não tem que existir, gente. Porque não existe certo e errado no Ayurveda, sabe? O Kapha, ele acaba levando mais porque ele é colocado num bojo horroroso, sabe? Como algo ruim, como ser letárgico é ruim, como uma pessoa ser mais lenta naturalmente é ruim. Quem disse que isso é ser ruim? Como a pessoa mais pita, sabe? É a pessoa mais inteligente. Quem disse isso? É a pessoa mais rápida. É a pessoa. Quem disse isso? Da onde está isso? Porque isso não tem lógica nenhuma, sabe? A pessoa mais vata é uma pessoa mais aérea. Sabe? É uma confusão de conceitos que se mistura de tratamentos e desarmonias com o que a pessoa é. Uma pessoa saudável, ela simplesmente é. E ela vive daquela forma, de forma harmônica com todos ao seu redor, independente do seu dosha ser pita, kapha ou vata. Uma pessoa em desarmonia já é uma outra situação. E essa desarmonia, ela vai sempre ser ocasionada não pelo que você é somente, mas pelo que você está passando nesse momento, aonde você vive nesse momento, pela sua idade, pelo que você consome, não só o que você come, mas o que você consome na sua mente. Que tipo de conhecimento você traz para a sua vida? Que tipo de... Quer ver? Vou dar um exemplo, Yuri, que acontece muito com todos nós, todos. Eu já fiz isso também, tenho certeza que cada um de vocês de alguma forma já fez. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta para vocês. E vocês me respondem com toda sinceridade, se vocês quiserem aí. Quem de vocês... É pesada a pergunta, tá, Yuri? Desculpa, mas de vez em quando a gente tem que tocar a ferida, né, e dar aquela apertadinha, sabe? Por exemplo, quem de vocês colocaria um assassino dentro de casa? Um estuprador, por exemplo. Bem pesada a mesma pergunta. Creio que ninguém de vocês vai falar sim, não é verdade? Mas muitos de nós já colocamos através da televisão. Sem a gente entender e perceber, a gente está colocando esse tipo de energia que não deixa de ser e consumindo isso na nossa mente, assistindo. Quantos de vocês não assistiram um filme de assassino cruel e não sei o quê? Ou pior ainda, assistir esses programas sensacionalistas, sabe? Que só fala de desgraça o tempo todo e desgraças pesadas, sabe?
Quase todos nós, em algum momento, infelizmente, a gente fez isso. Então, o que a gente consome não é o que a gente consome só pela boca, que é extremamente importante. É também o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente toca. Isso, pro Ayurveda, por exemplo, eu acho muito curioso as pessoas hoje em dia falando assim, eu faço nutrição ayurvédica. Eu falo, que legal, você estuda a nutrição através dos 5 órgãos dos sentidos mais a mente? Não, eu estudo alimentação. Só comida. Tá errado. A nutrição, o ponto de vista nutricional ayurvédico, claro, é entender que é tudo aquilo que a gente se nutre através dos 5 órgãos dos sentidos mais a nossa mente. Se a gente não entende, esse é o princípio básico da Ayurveda de nutrição. Não é só o que a gente come, é o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente sente de odor, o que a gente pensa. A nutrição não é só corpo físico, né? Sim, você falando tudo isso e falando também dessa questão da educação, me vem muito algo que eu acho interessante. Quem acompanha aqui as lives sabe que eu falo muito dessa questão específica, o Gananda fala muito disso, né? Do nosso alimento mental, não só do alimento físico, de tudo que a gente está trazendo para dentro. E como você fala, né, dessa importância da educação, a gente aqui, o nosso projeto também trabalha muito com isso, principalmente porque o Yogananda, né, nem todo mundo sabe disso, mas antes de 1920, que foi quando ele foi para os Estados Unidos, em 1917 ele fundou uma escola lá em Ranchi, na Índia. E essa escola, o que é muito legal dessa escola é que ele pega a filosofia, o conhecimento da yoga, e ele cria um currículo para conseguir aplicar isso de forma prática, que é o currículo How to Live. E aí ele separa a yoga em 4 pilares, que é a ciência do corpo, engenharia mental, artes sociais e ciência espiritual aplicada. Então, isso dá para ter uma ideia, assim, que eu já acho que é muito importante, e já tem muito a ver com o que você está falando, justamente de não adianta também a gente só se preocupar porque a gente está colocando para dentro de comida. E muitas pessoas falam, eu estou muito ansioso, mas eu malho, eu faço meu exercício, eu como bem, eu tenho boas horas de descanso, e ao mesmo tempo está o dia todo vendo notícia de desastre e esses programas de TV que você citou que não vão contribuir em nada, né? Então, o Yogananda ele fala muito da importância da gente se alimentar de bons livros, da gente se inspirar nas histórias dos mestres também, né, trazer esse conhecimento que são justamente quem vai poder trazer para a gente essa inspiração, essa capacidade de evolução, a gente olhando ali, né, tendo um norte onde a gente pode chegar, a gente vai conseguir, né, e cada vez mais nesse sentido. E também fazendo uma conexão com o que você falou antes, eu estou anotando aqui porque senão eu esqueço. O Yogananda ele fala que o Gita, né, na verdade todo o Mahabharata, mas o Gita especificamente, ele fala muito apesar de ser uma história que realmente aconteceu, dele ser um simbolismo de uma situação interna, né, que a batalha de Kurukshetra é uma batalha interna das nossas tendências negativas com as nossas tendências positivas, né, dos nossos 5 Pandavas contra os 100 e tanto Kauravas. E uma coisa que eu acho muito legal, que vai super em consonância com a Ayurveda e com o que você está trazendo, ele fala assim, o Gita começa com o Dhritarashtra perguntando para Sanjaya, né, o que fizeram os meus guerreiros lá no campo de Kurukshetra, e ele fala, essa primeira pergunta denota justamente o primeiro passo que todos nós temos que dar na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, na nossa evolução, que é nós fazermos a nossa autoanálise. O que as minhas tendências negativas e positivas fizeram hoje? O que ganhou hoje? Foi o meu ódio? Ou foi o meu amor? Foi a minha raiva? Ou foi a minha paciência, a temperança? Ou onde que eu surtei? Onde que eu perdi a cabeça? Porque, como você disse, surtar é normal, faz parte, isso vai acontecer com todo mundo. Mas o ponto eu surto hoje, vou dormir, não olho para isso, amanhã eu surto de novo, surto mais uma vez, isso vai acontecendo com cada vez mais frequência, né? Então, essa importância da autoanálise, o Yogananda falava muito e que era o abre do Gita. Olha só, gente, você tem que começar dessa forma. Se você não fizer autoanálise, você não vai sair de onde você está e você vai, inclusive, não conseguir resolver todas essas questões e vai parar, né, num processo de evolução. Enfim, então, esse é um dos pontos principais do Ayurveda. Yuri, é perfeito isso, porque esse é um dos pontos principais do Ayurveda. No Ayurveda, é um tipo de medicina, se eu posso dizer assim, porque hoje ela é conhecida como uma medicina. Eu procuro tomar um pouco de cuidado em falar isso, porque quando a gente fala a palavra medicina, a gente tem que esquecer, a gente não pode esquecer
que o Ayurveda ele foi desenvolvido dentro de um outro sistema, não um sistema que a gente conhece como medicina. E quando a gente faz essa comparação, é a mesma coisa de comparar yoga com educação física. A gente nunca vai conseguir comparar, porque não tem uma coisa nada a ver com outra. Ah, mas o que fazem na academia? Desculpa, não é yoga, né? Porque é só asana. Só asana você pode fazer vários outros de atividade física. O Yogananda mesmo levantava peso. Não é verdade? Sim, ele era sim. forte, era um cara forte. É muito comum na Índia, tá, gente? Muitos Jogava yogis, tênis, fazia um tanto de esportes e tal. Também era instrutor de Hatha, mas é o terceiro passo, são 8, tem muita coisa aí pra você trabalhar. Não, eu já fiquei muito ashram na Índia, que de manhã cedo os swamis, os monges, um tá fazendo Kung Fu, outro fazendo Tai Chi Chuan, outro correndo, tem academia, porque são coisas diferentes, a gente tá falando de coisas diferentes, por isso que não dá pra gente comparar. É por isso que eu tomo muito cuidado em falar Ayurveda é uma medicina. Ainda mais falar medicina indiana. Eu falo medicina indiana, então me defina a Índia, porque a Índia tem 6 sistemas de saúde na Índia, não é um sistema de saúde. São 6 sistemas de saúde funcionando em conjunto. Então todas são medicinas indianas? Sim ou não? Então é meio complexo isso. Então, mas vamos falar de medicina. Medicina como sentido de buscar a cura de alguma coisa, buscar a harmonia saudável, entre muitas aspas, por favor. A base do Ayurveda, voltando ao que você estava falando, a base do Ayurveda é muito importante lembrar que é o autoconhecimento. Não existe para nós um tratamento sem autoconhecimento, porque foi exatamente o que você falou. Você surta durante o dia, você tem uma crise que é normal, vai fazer parte da nossa vida. Aí a gente vai, por exemplo, dormir sem ter feito uma reflexão, sem ter tido um entendimento do que aconteceu. A gente vai acordar e é como se a vida tivesse... Ah, foi tudo bem ontem, já passou, eu dormi. Só que amanhã volta, porque você não entendeu de onde veio aquilo. É o que eu chamo no Ayurveda. A pessoa vai fazer um tratamento, seja ele qual for, você vai do que você acha que é legal para você, aí você toma 3 pílulas. Por exemplo, você tem um determinado problema, você toma 3, 4 pílulas de alguma coisa, toma aquela pílula, se cura, entre muitas aspas, tá bem e acabou. Aí depois de uma semana, 1 mês, 2 meses, obviamente depende qual é o problema, volta tudo. E aí a pessoa fala assim, essa medicina moderna não presta para nada. Mas você não mudou a origem do seu problema. É claro que só tratou o sintoma. Exatamente. E a origem do problema vem com o autoconhecimento, não vem de outra forma. Por exemplo, você vai no médico, você vai numa nutricionista, você vai nesses profissionais, por mais que você vá passar várias vezes com eles, por mais que sejam profissionais maravilhosos, até ayurvédicos também, por mais que sejam pessoas mais maravilhosas, yogis maravilhosos, eles não te conhecem a sua vida. E nem a gente conhece a nossa vida por completo. Imagina um outro profissional que você vai sentar na tua frente e vai ficar 1h30, 2 horas ali. Não, é ilógico a gente achar isso. É maiá, a gente volta para a questão. É a ilusão que a gente cria achando que outra pessoa vai poder solucionar todos os nossos problemas. Não, uma outra pessoa vai poder auxiliar muito na nossa vida. Com certeza absoluta. Mas o autoconhecimento faz parte de nós entendermos todo esse processo. E no Ayurveda fala-se muito sobre isso. Mas é muito, assim, é até cansativo muitas vezes, sabe? Porque fica batendo, vai. A gente está tendo aula, por exemplo, numa universidade na Índia, num local na Índia, e aí o professor vai dando uma aula maravilhosa, por exemplo, sobre diabetes e Ayurveda. Aí ele fala da diabetes, do tratamento, da onde vem, qual é a melhor erva, qual é o melhor alimento, atividade física, dormir e tal. Aí no final ele fala, mas nada disso serve se a pessoa não fizer isso com autoconhecimento. Aí ele volta, ele destrói tudo que ele falou para ele falar lá no final. Você fala, putz, grila. Mas é mais ou menos isso mesmo. Não tem... Sim. Isso me lembra também uma coisa interessante, que a gente tem, assim, sei lá, dezenas de livros de Yogananda, né? Ele foi uma pessoa muito prolífica e deixou pra gente muito conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, os discípulos diretos dele falam que o que era mais comum de acontecer quando alguém chegava para ele com um problema, falava, mestre, eu não sei o que fazer em relação a isso, em relação àquilo, em relação àquilo outro. Ele fala, sit, meditate, meditate, meditate. Era assim, você vai resolver o teu problema, eu não vou ficar, porque se alguém ficar segurando a mão a vida toda, você também não vai chegar em lugar nenhum. Então ele incentivava muito que a pessoa, né, tomasse essa autorresponsabilidade para ela. Né? Isso é muito importante. Meu mestre espiritual, sempre que alguém chegava para ele, falava assim, mestre,
eu tô meditando, mas eu acho que não tá dando certo, eu tô fazendo, não tá dando certo. Faça em dobro. Aí a pessoa fala, mas já tô fazendo dobro. Faça em triplo. Tá fazendo pouco. Mas qual é a quantidade? Ele não tem a menor ideia. Só você vai descobrir. E como eu vou descobrir? Fazendo. Praticando. Mas como eu vou fazer? Na hora que aparecer, você vai falar, descobri, é aqui que eu tenho que fazer. É esse tempo que eu tenho que fazer por dia, ou é nesse horário, ou sei lá. Aí cada um vai passar pelo seu processo aí, né? Mas isso é muito importante. Tratar o corpo físico sem tratar a mente, ou tratar a mente sem tratar o corpo físico, no Ayurveda não funciona, né? Porque tá tudo andando em conjunto, mente, corpo e espírito. Isso é extremamente importante. A gente tem esses 3 pontos andando em conjunto. Lembrando que saúde é esses 3 pontos individuais, mas a gente nunca pode esquecer da sociedade que nos cerca e do todo que nos cerca. Se a gente esquecer de todos esses pontos, aí você vira um nômade e vai para o meio da floresta. E as pessoas acham que é fácil. Vai lá viver no meio da floresta, nômade. Eu conheci no Himalaia, já que eu já estive algumas vezes no Himalaia, várias vezes que eu fui para lá, fui para a gruta, conhecer sadhu, conhecer não sei o quê. A minha primeira pergunta, e aí, como é viver? Extremamente difícil. Porque as pessoas acham que viver lá é muito mais fácil, né? Ele fala, muito difícil, vai viver sozinho, no meio do nada. Sabe? Você vai encontrar todas as suas sombras nos primeiros 30 minutos que você está vivendo ali. Se a gente está enfrentando as nossas sombras nesse momento com as nossas famílias, mesmo que longe muitas vezes, mas se comunicando, podendo ainda muitas pessoas trabalhar com internet, etc. Agora imagina você e sem mais nada no meio do nada. Né? Então a gente tem que também pensar assim, nossa, a gente tem muita gente nos ajudando, né? A gente tem muita gente que a gente pode nos auxiliar. Então, um dos processos muito importantes, Yuri, nesse momento, tudo isso para chegar agora, né? Um dos processos muito importantes que vocês podem ter de acordo com a Ayurveda, de acordo com o Yoga, acho que também ele vai bater nesse caso, é igual, que lembre que você tem pessoas que te amam ao seu redor. E não tenha vergonha de falar quando você precisa trocar uma ideia, não tenha vergonha quando você precisa chorar, não tenha uma vergonha quando você precisa berrar, sabe? Fala, gente, eu não estou bem. A gente chegou num momento na humanidade que não tem problema nenhum você falar, eu não estou bem. Na verdade, por um lado, por essa perspectiva, a gente tem que agradecer, porque a gente hoje pode falar isso, porque até 3 meses atrás, quando uma pessoa te ligar e falar assim para você, olha, vamos fechar um negócio, olha, você pode me ligar porque hoje eu não estou bem. Como assim? Você não quer trabalhar? Você não quer ganhar dinheiro? E hoje, pelo menos, a gente pode falar, olha, eu não estou bem. A pessoa fala, tá bom, eu te ligo amanhã. E desliga, porque até 3, 4, 5 meses atrás, você trabalhar e estar sempre ali, né? Aquela falácia, aquela idiotice, desculpa falar isso, mas aquela idiotice do como que é? Que se criou algum tempo atrás, como evitar que você fica parado em casa, esqueci o nome, a procrastinação. Procrastinação. Que virou uma febre na internet, como você sair da procrastinação, não procrastine a sua vida. Isso é uma puta idiotice, gente. Desculpa o palavreado e ser direto e reto, assim, porque todos nós precisamos de momento de parar, todos nós precisamos de um momento de relax, sabe? Toda a gente precisa ter um momento na nossa vida que a gente vai parar para cortar a unha do pé, olhando o nosso cachorro. A gente tem momentos assim na vida, a gente precisa disso na nossa mente, sabe? Hoje a gente tem a possibilidade de falar, olha, não tô bem não, ó, tô tranquilão. Há 5 meses atrás a gente não podia. Então, pelo menos, tentar encontrar uma luz do fim do túnel e poder utilizar também o que a gente pode utilizar nesse momento para o nosso bem. Isso é uma coisa ótima para a nossa saúde mental. É ser sincero, gente, ó, não tô legal hoje para trabalhar não tô a fim de reunião não, eu vou fazer tudo aqui em casa, tá? Eu vou mandar direitinho para vocês, me manda o resumo depois. Isso é saudável, isso é um remédio no Ayurveda, ser sincero com você mesmo antes de tudo, sabe? Isso é extremamente importante para a nossa vida. É um remédio no Ayurveda. Eu sei que muitas pessoas às vezes vêm para uma live de Ayurveda esperando receitas, esperando, sabe, pratos que eu vou dar. Normalmente, o shot de gengibre. O shot de gengibre, água morna com limão de manhã cedo. Tudo isso... Um copo de cobre. Tudo isso é importante? Claro que isso é importante. Mas é importante também a gente lembrar da base disso tudo.
sabe? Que é como a gente pensa, como a gente vive, como a gente convive com as pessoas, né? E você vê quantas pessoas estão assistindo aí, estão adorando, porque a gente está raciocinando, é verdade, sabe? E quando a gente pensa dessa forma, aquela aguinha morna que às vezes é recomendado por uma ou outra pessoa dentro do Ayurveda, e que não é uma unanimidade no Ayurveda, tá? Não é para todos. Essa palavra para todos não existe no Ayurveda. Eu só queria falar isso para você. Não existe nem no Yoga, nem no Ayurveda, né? Nada. Para todos é uma coisa que não existe. Aquela aguinha morna que às vezes é bom para você, quando a gente bebe ela de manhã cedo e a gente com um raciocínio, essa água morna, para que ela serve? Ela tem um potencial muito maior do que você falar, o fulano me indicou, é bom, eu vou tomar. Isso está chamando de autoconhecimento e entendimento dos nossos atos na nossa vida. Isso é muito mais importante do que simplesmente beber água morna. A água morna vai ser bom para o meu fogo digestivo, que é responsável pela transformação daquilo que eu vou estar ingerindo, e ele vai melhorar, ele vai manter o meu fogo digestivo saudável, eu vou poder transformar melhor os meus alimentos e assim absorver melhor os meus alimentos e ter uma melhor saúde. Legal, você bebe a água pensando nesse raciocínio. Isso é totalmente diferente. Você está focado naquela situação de ingerir aquele líquido. Agora, a gente, ao mesmo tempo, isso eu estou falando assim, é tentar trazer esse momento de pandemia para a gente mostrar para nós mesmos algumas coisas que podem ser benéficas nesse momento. Érica, é impossível. Não, não é impossível. A gente hoje tem tempo para fazer isso bebendo uma água morna. Eu tenho muito paciente meu que falava, nossa, Érica, antes de você falar isso, eu acordava, esquentava água, tomava água, já estava tomando café logo depois, aí tomava um pouco do sei o quê, já levantava, já pegava o carro, já ia trabalhar. A pessoa nem raciocinou o que ela estava fazendo. E a gente sabe que não funciona assim. Momento de beber água, Por exemplo, no Ayurveda, eu não vou lembrar exatamente, eu posso até falar uma burrada aqui, eu posso até pegar, mas depois eu pego, porque eu não lembro todos os textos de cor. Mas o Ayurveda recomenda que quando você vai beber água de manhã cedo, seja ela morna ou em temperatura ambiente, que o mais recomendado no Ayurveda até em temperatura ambiente do que em água morna, mas isso a gente pode falar daqui um pouco, ele fala até que você tem que estar virado, se eu não me engano, para leste ou norte. Depois eu dou uma olhadinha aqui e vejo com atenção, vejo com mais atenção. Então você vê, o Ayurveda mesmo recomenda que você tem que estar com plena atenção virado para um determinado local, para você estar presente. Esse é o momento que a gente pode até utilizar para isso. Oi, querido, desculpa. Sim. Yogananda recomenda que você medite virado para o leste também. Eu posso pegar aqui, eu não vou lembrar exatamente. Não precisa, não tem problema. Mas é interessante para trazer essa noção dessas peculiaridades, mas eu acho que esse ponto que você traz, que o Yogananda também fala, é o mais importante, né? Entender que cada ser é singular, cada um vai ter, né, o seu caminho, o que faz bem, o que faz mal, o que desequilibra, o que não desequilibra, o que para mim pode me causar um mal-estar absurdo, para você pode não fazer diferença nenhuma. E a gente só vai ter uma capacidade real de chegar em algum lugar a partir da autoanálise, né? Deixa eu só complementar, eu queria, assim, a gente já passou de uma hora, não queria estender tanto, assim, mas tem dois assuntos que eu queria trazer contigo. Primeiro que você falou que já viu os monges da Self, e aí tem bastante gente aqui na live, então eu quero fazer um convite, né? A Self-Realization Fellowship, que é a instituição que o Yogananda fundou, eles fazem uma convocação anual lá em Los Angeles, que vão pessoas do mundo inteiro, mais de 5 mil pessoas, para ver palestras dos monges, aulas com revisão das técnicas de meditação, iniciações, tudo mais. E esse ano, por conta do coronavírus, né, infelizmente a convocação não vai acontecer, mas vai acontecer uma convocação online. Então todo mundo vai ter oportunidade de participar, vai ser gratuita, vão poder acompanhar essa série vão ser várias palestras dos monges, falando de diversos assuntos da nossa vida cotidiana. Então, recomendo muito, inclusive você, Eric, tenho certeza que vai gostar. Em breve a gente vai colocar um pouco mais informações aqui. Se você quiser complementar o que você estava falando, porque eu interrompi, fica à vontade. Eu só queria trazer um outro... Eu só queria trazer um outro ponto. Pode falar, pode falar. Eu estou procurando aqui para dar informação mais certa para vocês. Para que lado que você toma a água. Eu não consegui ver ela inteira, né? Mas eu vi a live que você fez com o Thiago Vinícius, né? E aí, isso.
E justamente você está falando, né, dessa questão que eu acho que é muito importante, que é um dos pilares que o Yogananda traz no How to Live, né? Então não adianta nada eu cuidar dos yamas e niyamas só para mim e seguir os 8 passos de yoga se eu não estou olhando para a sociedade como um todo, justamente falando dessa disparidade, como a gente pode trazer, né? Um nivelamento, trazer ali oportunidades. Então, eu vou falar do projeto social que a gente tem, que eu sempre falo aqui, eu vou reforçar, e você, se quiser falar sobre isso, sobre algum que você tenha também. E aí, acho que você pode também falar, para a gente ir terminando, de como as pessoas podem te contactar, dos projetos que você tem aí ativos para o pessoal ficar sabendo. Então, a gente tem um projeto que se chama Yogananda para Todos. Esse projeto ele tem a intenção de levar o conhecimento do Yogananda para o maior número de pessoas possível, né? Então a gente trabalha de uma forma que as pessoas doam os livros e nós encaminhamos para ONGs que fazem não só a distribuição dos livros, mas projetos de leitura. Então temos um projeto muito legal com o pessoal do Yoga de Rua, que trabalha com pessoas em situação de rua lá no Rio de Janeiro, o pessoal do Yoga na Maré no Rio de Janeiro também. Presídios, instituições psiquiátricas, asilos, ou mesmo bibliotecas municipais, escolas públicas que não têm condições financeiras de adquirir o livro. Tem sido um projeto para a gente muito gratificante, muito legal ver o feedback das pessoas e também ter clareza de que é um conhecimento que é para todos mesmo, né? Então, quem quiser participar, a gente falou dos livros aqui na live também, então vou só terminar dizendo o Autobiografia, o segundo livro aí que o Eric leu em vida, todos os livros que a gente falou, vocês encontram lá na bio. Esse projeto também, se vocês quiserem participar do Yogananda para Todos. A próxima doação vai ser para um presídio em Feira de Santana, na Bahia, que a gente está esperando só normalizar um pouco a situação do coronavírus, porque eles não estão deixando a gente entrar agora. Mas é isso. Então, eu gostei muito porque, né, ele veio falando dessa coisa da quebrada e tal, e de alguma forma, né, a gente está chegando nas quebradas, né, daqui para lá, e o pessoal da quebrada está curtindo muito também esse conteúdo. Então, acho que era isso que eu tinha para trazer sobre o projeto social, que é muito importante. O Yogananda fala muito como é importante, é um dos pilares, que é essa artes sociais. Ele tem uma frase que é a gente substituir o desejo de possuir pela alegria de compartilhar. Alguma coisa assim, a Maeve ela vai colocar aí no chat a frase correta, porque eu não lembro de tudo também. Então acho que é isso que eu queria trazer e passo a palavra para você. Eu estou procurando e eu não achei, cara. É tanto livro que eu estou aqui na minha frente que eu estava preparando aula hoje. E aí depois você coloca no comentário do IGTV. Vai ficar salvo, tá, gente? O que acontece no Ayurveda, e que muitas pessoas que não estudam Ayurveda podem não saber, é que a gente não tem um livro só como base, né? A gente estuda, quando a gente vai estudar Ayurveda, a gente estuda com uma base de um livro, que é o Ashtanga Hridaya, mas dos clássicos existem mais 3 textos, existem diversos outros que a gente vai estudando. Então eu tô com uma pilha de livros aqui, mas eu acho e põe no comentário, não tem problema não. E eu fico feliz que você tenha assistido a live, foi uma live muito importante para mim, porque quem não viu é só ir no canal do próprio Naradeva, que eu estou aqui também falando, que é do nosso instituto. Eu fiz hoje às 2h da tarde com o Tiago Vinícius, que é da Agência Popular, esqueci o nome. Tá aqui. Nossa, eu até agora com tanta coisa na minha cabeça. Solano Trindade, claro, do poeta. Que ele faz um trabalho maravilhoso e eu conheci ele através de um projeto que eu participei do rapper Emicida, para quem não conhece também assista, que tem um projeto lindo, que são 4 movimentos, onde ele vai estar falando sobre saúde física, saúde mental, saúde espiritual e saúde coletiva, né? Saúde como das pessoas, né? E eu acho muito importante essa conversa, e a gente não é levar o Ayurveda para quem mais precisa ou menos precisa. No nosso ponto de vista, o Ayurveda é para todo mundo, mas é dar acessibilidade a todas as pessoas. São 2 pontos diferentes. Eu tenho muito cuidado por falar nisso, eu gosto sempre de explicar, porque as pessoas sempre têm... Não, tem que levar para as pessoas que precisam na periferia. Eu falo, mas você já foi na periferia perguntar se eles precisam? Precisar é uma coisa, agora você dar possibilidades para todos estudarem são coisas diferentes.
sabe? Então, a ideia é dar essa possibilidade sempre. Não só do yoga ou do Ayurveda, mas de todo, né? E é legal nesse projeto, eu estou convidando vocês para assistirem, não está nem nas minhas redes, vocês têm que procurar, tá no YouTube, no Instagram, aí da galera do Laboratório Fantasma e do próprio Emicida, que a gente mostrar para as pessoas que o yoga, o Ayurveda pode dialogar com tudo e todos, sabe? É uma das coisas que eu acho mais bacana nesses projetos, sabe? Todos que eu já participei, eu fico maravilhado com isso. Eu falo, gente, a gente não precisa ficar só na nossa bolha. A gente tem uma mania de ficar na nossa bolha, achar que a gente só pode conversar para pares dentro da nossa bolha. Não, gente. A gente conversa com tudo e para todos, sabe? Senão a gente cai novamente naquela mesmice do compartimentar, né? Todos somos iguais, né? Só podemos conversar, todos somos iguais, não. Eu só posso conversar com Pitta, só posso conversar com Vata. Eu tô brincando, gente, é claro, né? Sim, sim, sim. Mas, no momento, no Naradeva em si, a gente não tá com nenhum projeto social, porque a gente já teve vários, na verdade, a gente já fez vários trabalhos. Agora a nossa intenção, com a pandemia a gente teve que recolher tudo, é claro, e agora a nossa intenção é a gente se juntar com esse trabalho e com alguns outros que a gente tem aí na mente, a gente vai estar divulgando também nas nossas redes, e aí a gente vai estar fazendo alguns trabalhos paralelos com eles, e a gente está querendo fazer uns trabalhos diferentes com a Ayurveda agora, que é treinar e poder dar a possibilidade para que esses trabalhos, que essas pessoas possam trabalhar dentro dessas quebradas, das perifas, ou dos interiores, ou dos locais distantes com a Ayurveda, mesmo que seja de uma forma simples, mas que eles possam multiplicar dentro deles mesmos, sabe? Do que ficar... Uma coisa que eu tenho muito medo a gente, né? A nossa equipe a gente não quer ir lá e o Naradeva agora está em Campo Limpo. Não. A gente vai lá, a gente quer trabalhar tudo isso e agora caminha aí, porque cada um tem o seu caminhar e isso é extremamente importante, claro. Você falou também para me falar um pouquinho sobre as nossas atividades. Antes de falar das nossas atividades, eu vi que tinha uma série de perguntas, uma série de questões assim, que curso estudar, que curso tem na Índia, que curso tem no Rio de Janeiro, que curso tem em São Paulo. Eu costumo dar uma explicação em relação a isso, e para quem já foi no Instituto conversar com a gente, toda a nossa equipe tem a mesma forma de falar. Gente, estudar yoga, estudar Ayurveda, estudar ciência védica, não é uma questão de certificado, não é uma questão de quem é melhor, não é uma questão do corpo docente melhor, não é o curso que tem melhor didático, o curso que tem o melhor corpo docente, nada disso. O que eu recomendo para todo mundo não é nem estudar com Naradeva, eu recomendo vocês pesquisarem o que tem hoje no nosso meio. Pesquisa, entra na internet, faça pesquisa, converse com as escolas, vão até a escola quando for permitido novamente, conversar com os diretores, conversar com os professores quando é possível, com ex-alunos. E o local que o teu coração bater mais forte é lá onde você tem que estudar. Porque tem espaço para todo mundo. O curso do Naradeva não é o melhor para todos. Ele é o melhor para quem o coração bater mais forte. Como outras escolas, vai bater mais forte o coração para outras pessoas. E é lá que você tem que estudar. Isso para nós que seguimos realmente a cultura védica, que é da onde vem tudo isso que a gente está falando, é o mais importante. Porque senão a gente vai estar lá para quê? Para sair com um certificado e colocar na parede? Certificar na parede é só um papel que as traças vão comer. Sabe? Porque o conhecimento é o mais importante. E a gente adquire conhecimento naquele local que o nosso coração bate mais forte. Que o sentimento é real de estar ali presente, que a gente vai fazer esforço para estudar, esforço para pagar, porque senão a gente não vai fazer esforço nenhum. A gente simplesmente vai. A gente vai virar mais um daqueles bonequinhos no clipe do The Wall, do Pink Floyd, para quem lembra, sabe, que fica os bonequinhos tudo andando assim, sabe, como robozinhos. É a normose que tanto o Hermógenes falava. A gente quer estudar Ayurveda, quer estudar Yoga sem sair da normose, não rola, gente. Não dá, sabe? A gente tem que quebrar a normose, e a normose está muito nessa questão também. Ouça o coração de vocês, sabe? O Naradeva está aí. A gente tem curso gratuito de Ayurveda, de introdução para você querer conhecer um pouco. Tem o nosso YouTube com mais de... Acho que eu estou batendo quase 500 vídeos já no YouTube, que eu entrevisto outros profissionais de Ayurveda. E é isso mesmo, eu entrevisto um monte de gente que tem curso. Porque não existe essa questão para nós dentro do Ayurveda. Então tem o nosso canal, tem outros canais no YouTube maravilhosos, tanto quanto, sabe? É estudar mesmo.
estudar bastante, entender qual é o melhor caminho que o teu coração vai gostar, vai bater e vai nele. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar daquele local que vai bater o coração. Quem estuda, por exemplo, o caminhar do Yogananda, através da selfie, através do que ele construiu, o coração bateu mais forte para você estar estudando. Senão você não vai estar estudando, ele é famoso, eu vou estudar. Claro. Ninguém vai estudar por causa disso. Porque essas pessoas que vão falar, ele é famoso por causa da autobiografia, vai ler o livro e pode até receber uma iniciação, tal, mas logo depois, desapareceu. E a gente sabe que é muito comum isso acontecer, sabe? E a gente que está na luta, a gente quer pessoas que batem o coração. Não só eu tenho certeza que as outras escolas também, sabe? Então, tem o Naradeva aí, vocês podem procurar, a gente tem curso de formação registrado do MEC, tem todo o nosso trabalho, tem os cursos grátis, a gente viaja para a Índia, agora eu não sei como vai ficar, né? Então a gente vai esperar passar tudo isso para entender como vai ficar, todo esse rolê todo, né? A gente está fazendo muita coisa na internet gratuita também, online, nesse momento, a gente sempre fez, a gente só está de um outro formato, por exemplo, toda segunda-feira a gente tem lives no YouTube, algumas lives no Instagram, né? Não todos os dias, mas hoje mesmo, como o Yuri mesmo falou, eu estava batendo papo com o Ricardo, com o Thiago, que tem um trabalho maravilhoso. Segunda-feira a gente vai ter uma live maravilhosa com uma ex-aluna nossa, ela vai estar mostrando o TCC dela, o artigo científico de conclusão de curso, sabe? Isso é muito importante, para nós, mostrar um pouquinho dessa galera, que está já no caminhar, a gente gosta muito disso. A gente convida ex-alunos para dar palestra, para falar nas redes, porque isso é muito importante também. É uma forma de vocês verem os nossos ex-alunos, como eles estão ali, o que eles estão fazendo. Então, o que eu posso recomendar para vocês é esse coração mesmo, sabe? Que na cultura védica, no fundo, tá tudo isso, ligado a isso. E muita gente acha que eu sou doido de falar isso. Eu falo, cara, vende o teu peixe. Eu falo, mas eu tô vendendo o meu peixe. Eu tô vendendo o meu peixe de coração também, sabe? Sim, porque claro, eu tenho certeza que importante. Aquelas pessoas que falaram eu vou estudar no Naradeva porque eu gostei do Eric. Seja muito bem-vindo. Eu gostei do Badri, que trabalha lá. Seja muito bem-vindo. Gostei da Sabrina, que também dá aula. Seja muito bem-vindo. Eu não gostei de você, eu gostei do outro professor. Que bom, então vai estudar com outro professor. É aí onde o teu coração vai bater. Né? Ninguém é unanimidade, é assim que funciona a vida. E assim a gente vai levando. Perfeito, muito bom. Eu falo demais, né, Yuri? Mas assim que é bom, me dá menos trabalho, eu não preciso fazer nada nessa live. Eu falo demais, cara. Se deixar, eu fico horas e A gente marca outras aí para trazer uns temas mais específicos. Pode ser, bom, pode ser. Eu fico aqui disponível. O que você precisar, a gente está aqui firme e forte. Tá ótimo. Bom, então eu queria agradecer muito a tua presença, a tua disponibilidade, tudo que você trouxe aqui para a gente. Ao Instituto também. Eu pretendo dar uma visitada quando voltarem as atividades ao normal. Vou lá com a Carol, que dá aula lá, que faz aula lá. E é isso, manda um abraço para a Sabrina. Faz tempo que a gente não se fala também. Obrigado aí pela participação. Espero que a gente se veja em breve. Avisando todo mundo, a live vai ficar salva. Vocês podem acompanhar depois. Eu vou deixar marcado. Eu acho que pelo próprio GTV vocês conseguem acessar a página do Instituto, mas eu vou deixar lá marcado também para quem quiser acompanhar. Legal. Pode ver lá. Legal. Obrigado, querido. Obrigadão mesmo pelo convite. Agradeço o teu convite, agradeço a todo mundo que tá me ouvindo aqui até esse momento, né? Numa quinta-feira à noite. Eu não sei onde vocês estão, tá frio ou não, tá começando a cair a temperatura, inverno tá chegando. Cuide-se nesse momento, o inverno é mais frio, dependendo de onde você está, pode ser seco ou úmido, é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa respiração, com a nossa saúde, sabe? Tome seu chazinho, mantenha-se aquecido ao máximo, calma, calma. O mantra desse momento é calma, calma, calma. Na hora que se você se sentir num momento mais assim, lembrem do mantra, calma, calma. É o meu recado final. Calma. Pronto. Obrigado, Perfeito. Yuri. Obrigado, gente. Valeu, querido. Obrigado. Inclusive, você falou, amanhã vai cair 8 graus aqui em São Paulo, então é importante esse toque. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado pela presença de todos e nos vemos na quinta que vem. Namaskar. Namaskar. Tchau, tchau, gente.